Amados irmãos, amadas irmãs, festa em louvor ao menino Jesus de Praga. Em Jesus, nós formamos uma comunidade de oração e uma família de irmãos, como nos propõe a campanha da fraternidade deste ano. Somos todos irmãos. Já sabemos muito bem disso por conta da nossa filiação divina, mas as campanhas da igreja nos ajudam a recordar aquilo que por vezes nós esquecemos. Somos todos irmãos. É tempo então de celebrarmos, a partir de hoje até o próximo domingo, a festa em louvor ao menino Jesus de Praga. E nossa comunidade aqui do Morro do Gama se alegra por acolher hoje as comunidades irmãs da nossa paróquia, bem como pastorais e movimentos que se unem de modo particular e especial, singular, neste tempo festivo. Assim, hoje, aqui nos encontramos e recordamos também a história de menino Jesus de Praga. Todos conhecem a história do menino Jesus de Praga? Sim ou não? Não. Então vamos conhecer a história de menino Jesus de Praga. Ao olharmos então para a imagem do menino Jesus de Praga, nós vemos que as famílias são sempre por ele agraciadas. Primeiro, a família de Nazaré, do qual ele fez parte. Viveu com Maria, viveu com José. Depois, a família carmelita, devota do menino Jesus, e ainda a família real tcheca, que tanto impulsionou esta devoção. Hoje somos uma família de irmãos, unidos por Jesus que se fez menino e veio morar entre nós. Louvemos então, irmãos e irmãs, ao menino Jesus, a Jesus menino, que nos une uma só família, onde aqui todos somos irmãos e irmãs. A devoção ao menino Jesus de Praga muito se relaciona com a família carmelita, os filhos e filhas de Nossa Senhora do Carmo. Conta-se que a primeira pessoa que vestiu o menino Jesus desta maneira, com vestes de rei, foi Santa Teresa d'Ávila, uma freira carmelita, mística e conhecida hoje como doutora da Igreja. Inspirados pelos carmelitas, nós somos convidados a ser cada dia mais devotos do menino Jesus. Não só devotos, somos chamados a seguir o seu doce exemplo de vida. Uma criança que cresceu em sabedoria, idade e graça diante de Deus. Louvemos ao menino Jesus, pequeno rei, diante de nós. Ele que governa o mundo com o seu cetro de amor. Assim, hoje aqui nos encontramos e nos colocamos diante deste Rei em adoração. Conta-se
que a imagem do menino Jesus de Praga pertenceu a Santa Teresa d'Ávila. Posteriormente foi presenteada a Maria Maximiliana, ela nobre do reino da Tchecoslováquia. Como é? Tchecoslováquia. Mas já não existe mais Tchecoslováquia, né? Hoje é o que? República Tcheca. Muito bem. República Tcheca, que também presenteou a imagem à princesa Polixena, sua filha, por ocasião do casamento. Polixena considerava tal imagem como seu maior bem, e próximo à sua morte, ela doou esta imagem de menino Jesus de Praga aos carmelitas da cidade de Praga, na hoje República Tcheca. Que estes então cuidam desta imagem até os dias de hoje. Louvemos ao Senhor por sua bondade e vivamos a alegria do nosso compromisso de sermos irmãos. Pois menino Jesus de Praga, o Filho de Deus, nos une em um único louvor nesta comunidade. No tempo em que a imagem do menino Jesus de Praga foi doada novamente aos carmelitas pelas mãos da princesa Polixena, os frades carmelitas passavam por um período difícil, período de miséria, período de fome. Quando, pois, se chegou esta imagem, tudo começou a se encaminhar para o bem. A imagem do menino Jesus de Praga é sinal de que Deus não nos desampara. Não desamparou os frades carmelitas, que no momento de miséria e de fome viram as coisas começarem a mudar quando receberam no convento a imagem do menino Jesus. Irmãos e irmãs, certos de que Jesus nunca deixa o seu povo desamparado, rendamos nossos louvores a Ele, cantemos as suas maravilhas, a sua glória no meio de nós. A região de Praga passava por guerras, passava por grandes desafios. Em uma dessas guerras, os carmelitas que cuidavam desta imagem foram expulsos e a igreja de Nossa Senhora das Vitórias, onde estava a imagem do menino Jesus, ela foi invadida. E nesta invasão, a imagem foi jogada ao chão, tendo suas mãos quebradas, até parecido um pouquinho com a nossa, os dedos quebrados. Assim, irmãos e irmãs, a imagem permaneceu nos escombros mais de 7 anos, até ser encontrada por um frade carmelita, quando puderam retornar ao local. Hoje nós aqui estamos para prestar o louvor ao menino Jesus de Praga e nele depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança de que sua presença entre nós não é obra do acaso, mas de Deus mesmo, que quer salvar a todos. Deus sempre nos chama pelo nome, e bem sabemos disso, e nos confia uma missão. Nós temos uma missão, nós somos uma missão. Assim que os carmelitas retornaram à igreja de Nossa Senhora das Vitórias, após as invasões,
O padre Cirilo, enquanto andava pelos escombros, ouviu uma voz que dizia: tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Dê-me a minha mão e eu te darei paz. Quanto mais me honrares, mais o abençoareis. Essa voz, sem dúvida, era a voz de Jesus. Imediatamente, o padre pegou e guardou a imagem do menino Jesus, que achara quebrada em meio aos escombros. Louvemos a Deus nesta noite, que chama a cada um de nós pelo nome. Louvemos ao menino Jesus, que nos garante a piedade, que nos garante a paz, que nos garante a bênção. Ele disse ao padre Cirilo: quanto mais me honrares, mais o abençoarei. A imagem do menino Jesus foi encontrada quebrada em meio aos escombros. Era, pois, preciso que tal imagem fosse restaurada. Devido às míseras condições dos carmelitas naqueles dias, eles não podiam fazer tal restauro, que então era muito caro. Frei Cirilo, que achou a imagem, ouviu novamente uma voz que orientava a deixar a imagem na porta de entrada da sacristia. Assim o frei o fez. Logo, um abastado senhor entrou na igreja e se dispôs a arcar com os gastos do restauro do menino Jesus. Assim, irmãos e irmãs, o menino Jesus nos mostra que a vida pode ser sempre restaurada. Muitas vezes nós somos como vasos que caímos e quebramos, e o Senhor restaura-nos de novo. Nós somos como barros nas mãos do oleiro, e o Senhor vai nos modelando. E em seu Evangelho nos indicais a abrir os nossos corações para vós, e para isso nos dispõe a sua graça. Sejamos agradecidos ao menino Jesus pelas graças derramadas ao longo dos anos à nossa comunidade e a esse bairro no Morro do Gama. A imagem do menino Jesus sempre foi muito querida pelo povo que habitava aquela região, que hoje conhecemos como Praga. Após o restauro da imagem, ela foi introduzida novamente na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, de modo muito solene. Depois disso, a cidade de Praga nunca mais passou por misérias e guerras, e a imagem do menino Jesus é certo sinal de que Deus não desampara o seu povo. Louvemos ao menino Jesus de Praga, ele que é para nós a aliança de Deus e a humanidade. É ele que une o céu à terra, que une nós e Deus. Devido aos fatos que aconteceram em Praga, por intercessão do menino Jesus, os fiéis não tardaram em ir lá visitar sua imagem, fazer pedidos, fazer agradecimentos. A história e os milagres se espalharam, e logo romarias e peregrinações
começaram a aparecer na igreja de Nossa Senhora das Vitórias. Não demorou e a devoção se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, os carmelitas trouxeram essa devoção em propagar a promessa do menino Jesus de Praga. Hoje somos nós, povo devoto, que confiamos na promessa do menino Jesus de Praga, que quanto mais honrado ele for, tanto mais favores nós receberemos da sua parte. Nesta certeza, cheios de alegria, entregamos a nossa vida nas mãos deste menino e pedimos que a nossa vida, nas suas mãos, ele faça o que for melhor. Irmãos e irmãs, com Jesus, portanto, o menino Jesus que vem nos mostrar que o reino é para os pequenos, em sua imagem ele nos convida a termos confiança, pois ele está sempre conosco. As cores brancas simbolizam sua pureza, que todo cristão deve ter. As cores vermelhas simbolizam sua paixão, fonte de nossa salvação. E assim, o dourado vem nos lembrar que Jesus é Rei do mundo, Rei das nossas vidas. A mão direita abençoa e aponta para o Pai. A aliança que une seus dedos nos lembra que em Cristo somos unidos a Deus. A mão esquerda é o que sustenta o globo e nos diz que todo mundo é sustentado por Jesus. Neste dia festivo, cantemos louvores a Deus, que veio visitar a humanidade e fez o menino Jesus, e veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvar. Que sigamos os passos de menino Jesus, que honremos com a nossa vida, com os nossos lábios, este menino, pois sua promessa é certa: quanto mais o honrarmos, mais favores da parte dele, de Jesus, receberemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Perdoai-vos uns aos outros como vos perdoei. Este é o segredo da vida eterna, pois Deus fez você a maior criatura da terra. Bom menino Jesus de Praga, nasceu para trazer o amor e não faltar nada. Não desista, tenha fé, o Senhor te põe de pé. Com Jesus de Praga, se você está cansado e não sabe o que fazer, perdeu sua fé e esperança e não quer mais viver, se chegou no fundo do poço e viu uma luz, abra os seus olhos, pois é o menino Jesus. Confie em nosso Senhor, olhe bem para essa luz, entregue sua vida agora ao menino Jesus.
entregue sua vida agora ao menino Jesus. Com o menino Jesus de Praga, nasceu para trazer o amor e não falta nada. Não desista da fé, o Senhor põe de pé. Com Jesus, Jesus de Praga. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador